Ham tentou uma reviravolta na última hora, não conseguiu. Mas aí o torcedor do Flamengo já fica pela madrugada. Então, se o West Ham procurou agora, se ele arrebenta no Campeonato Brasileiro... Mas agora as condições são diferentes, né, Marcelo? Agora tem que comprar, né? O West Ham pegaria o Gabigol por empréstimo pagando 2 milhões de euros. A partir de agora, só há a possibilidade de rescisão do contrato com o Flamengo, desse contrato de empréstimo, se for por uma compra. E aí, digamos que o West Ham decida fazer uma oferta de 20 milhões de euros. Não vai fazer agora, que faça na metade do ano. A última palavra é do Flamengo. Se o Flamengo cobrir a proposta dos 20 milhões de euros, ele fica com o jogador. Se ele não cobrir liberar a negociação, liberar não é o termo, né? Mas concordar com a negociação, ele fica com 5% do valor. É a famosa taxa de vitrine. Lembrando que o West Ham ontem recebeu uma oferta chinesa aí pelo Arnautovic, 35 milhões de libras. Só que não quer vender, não. Embora os chineses tenham feito aquele velho esquema, chega no cara, vou te pagar mundos e fundos e tal, e ele queira ir, eles se recusaram a vender. Talvez até isso tenha a ver com essa tentativa aí de última hora de fazer o negócio. Mas, enfim... E eles estão esperando o quê? Estão esperando quanto pelo jogador? Acho que o momento, eles né, não Marcelo? querem, eles não querem vender, né? não é questão de dinheiro, é questão de não vender um jogador importante no meio da temporada. Mas, de novo, nada impede que algum clube faça uma proposta para comprar os jogadores, ainda mais se ele fizer um bom primeiro semestre, mais ainda se ele tiver uma convocação para a seleção brasileira, enfim. Mas é do jogo, acho que é um risco que vale a pena você correr, né? Sim. E aí também o Flamengo ainda tem essa escolha, né? O poder escolher também é bom. E se você tem dinheiro, aí você também pode chegar a cobrir a oferta de um outro clube. Agora, pena para o Flamengo... com a Europa. É, claro, mas é pena para o Flamengo que nessa situação específica, né, o calendário do futebol brasileiro se revela muito sádico, né? Sim. As grandes decisões, as grandes contratações visam grandes momentos, grandes decisões. E o calendário brasileiro, infelizmente, não prima pela inteligência, pelo equilíbrio. Então, as grandes decisões são só no final do ano. Sim. Não tem nenhum grande momento para o Gabigol se consagrar no Flamengo na metade do ano. Não tem. Que é um absurdo, né? O calendário... A gente já cansou de falar isso aqui, mas são vários problemas. Mas esse é um problema notório, né? Você gostava quando a Libertadores acabava na metade do ano? Mas eu gostaria de coisa mais equilibrada. Por exemplo, a Copa do Brasil nunca poderia, a final, ser tão próxima da final do Brasileiro. Mas quando você faria a final? Que mês? Só para ter uma ideia. Tem que ser meio junho, julho. A Copa do Brasil tinha que ser na metade do ano. Não pode ser perto das rodadas finais do Brasileiro. Tem que ter um distanciamento. Eu já acho que tinha que ser tudo no final mesmo. Tudo? Tudo no final. Nada no meio do ano? Tudo no final. A questão é que o nosso final não é o final do mundo que importa. Não, sim, mas algum tem que ser no meio do ano, já que o futebol brasileiro não se adequa ao calendário europeu. Se adequar ao calendário europeu, ok. Aí fica perfeito. Eu não vou falar essa no linha, não vou falar isso aí, não. Também não. Aqui. A minha opinião é que o futebol brasileiro deveria se adequar ao calendário europeu. Mas não se adequa, né, por interesses. Mas vai jogar no Natal e no Ano Novo? Já que não se adequa, deveria ter um equilíbrio maior e valorizar mais as competições. No atual cenário, a Copa do Brasil, a decisão ser tão próxima do brasileiro é ruim. Tinha que ter um distanciamento, já que não se adequa ao europeu. Eu estou avaliando diante da situação no momento que não permite adequação. Mas seria melhor. Mas para a Copa do Brasil voltar a ter o calendário anterior, você tem que tirar os times da Libertadores de novo. Você quer fazer isso? Totalmente? Porque eles no primeiro podem entrar na reta final, não? Como? Se eles estão no primeiro semestre... A partir das quartas de final. Mas aí tem que mudar toda a Libertadores, né? Não vai classificar ninguém. Oitavas ou quartas. Em 2000, na Copa do Brasil de 2000, eu lembro, por exemplo, em outros anos, os times que disputavam Libertadores entravam oitavas e quartas de final. Oitavas. Então. Oitavas, quartas. Já era muito curto. Mas é assim, Romulo. Na Copa do Brasil. Tá sabendo? Sim, mas... Sabendo? A questão é a seguinte... Mas o brasileiro não era para mim, a fase de grupos, esse é o detalhe. A fase de grupos da Libertadores acaba quando? Eu acho que tinha que valorizar mais e distanciar as decisões. Permitir ápices distintos ao longo do ano, ao longo da temporada. Mas isso não é muito acumular tudo. Time acomodado, ganha uma, aí vê que não vai ganhar o brasileiro, aí põe um pezinho pro alto. Questão de time acomodado, o grande problema de time acomodado no momento do futebol brasileiro é a festa de vagas em torneios continentais. Isso que é o principal, a questão que tem que... Isso não vai mudar. Deveria mudar. Mas já é com a Conmebol, você fala pra Conmebol assim, Conmebol, deveria. Essa fase de time brasileiro e Argentina aí não tá dando não, hein? Mas a questão de um 10º colocado se ver como um grande desempenho na temporada, para mim é o grande problema para combater a acomodação. Eu não discordo de você, não, mas eu não vejo esse cenário mudando. Não, também não vejo. Só do nosso calendário. Também não vejo, mas a gente tem que falar, né? Tá. Aceitar só. Vocês assistiram ontem a Florida Cup? Sim. Tentei ver os dois, mas quem vê os dois vê pouco dos dois, né? Mas eu acabei até por isso focando mais no jogo do Flamengo. Eu vi mais o primeiro tempo do Flamengo, segundo tempo. O que é que vocês acharam do time do Flamengo? Acho que o ponto
mais positivo desse time do Flamengo foi o Diego Alves e o Uribe? Everton Ribeiro também. Urubu. Não, o que foi que eu falei? Irubo? Irubi. Irubi. Eu não, assim, achei que o Everton Ribeiro foi muito bem também. Só foi uma pena que o Ajax acabou segurando os seus principais jogadores, né? No jogo de sábado. Então, o campinho que a gente fez ontem não valeu de nada. Porque daquele time ali, acho que só o David Neres começou o jogo e o Huntelaar, né? Os estrelas, o De Jong, o De Ligt, esses caras que são cobiçados aí por grandes da Europa, acabaram sendo preservados para sábado. Mas, enfim, de qualquer maneira, até porque o Flamengo também está com poucos dias de treino, o que eu achei positivo foi ver, até nos gols do Uribe, as melhores características dele exploradas. Por exemplo, o gol, né? Uma bola que ele consegue, a bola lançada por trás da defesa, para ele chegar de frente pro goleiro. E achei um gol muito bonito, cara. Tem um detalhe desse gol que você percebe na câmera de trás, que ele recebe já olhando. Aí ele olha o goleiro começando a sair e já prepara o movimento ali de tocar por cima. Acho que isso é coisa de atacante de qualidade. Agora, vendo as redes sociais, a torcida cornetou muito o time no segundo tempo, principalmente o Henrique Dourado, né? Sim. Aí, engraçado, o pessoal ficou falando assim, não, mas pelo menos pode ir pros pênaltis. Aí ele bate, ele nem bateu. Eu pensei que ele ia ser o primeiro a bater. Precisou, Eu também achei. Normalmente, pra mim, geralmente, o primeiro. O cara que tem mais certeza de anotar, bate mas, primeiro. Enfim, né? Isso aí pouco importa. O que eu acho que foi legal foi ver o Diego Alves bem. Achei até que no primeiro tempo ele errou algumas distribuições, né? Algumas saídas de jogo, mas no geral... Ele apareceu umas 5 vezes. Defendendo, ali, né? ele foi muito bem. A defesa que ele fez ali é espetacular, cara, espetacular. Nos pênaltis ele não precisou pegar, porque um meteu na trave e o Magalhães... O que foi aquilo, né? Lembrou o baiano do Atlético. Lembra do baiano? Foi o baiano Sul Minas. Foi tenso. O Abel ficou muito satisfeito com o time. Diz que pelo menos nessa parte do agredir, diz que o time se organizou mais do que ele imaginava que ficaria numa primeira partida e principalmente com pouco tempo de treino. E aí ele fala do Uribe, diz que ele está na frente. Mas também ele fala por agora, né? Aí, na frente do Gabigol? Ele fala, mas ele fala assim, o Gabigol ele só poderia falar isso depois de ontem, né? O cara jogou, parará. O Abel é um cara, o Abel é paizão, né? O Abel é um cara que quem tá lá com ele, tá com ele tenta dar moral o tempo todo. Agora, o time que jogou ontem dá uma boa medida do que pode ser o Flamengo se adotar a estratégia que eu acho que é a melhor, que é a de ter mais de um time e ir trabalhando a temporada com 2 times e tal, diferentes competições. Esse time que jogou ontem, se você olhar a rigor, tem muitos jogadores que vão entrar ainda. Gabigol, Arrascaeta, o ataque, por exemplo, tende a ser bem diferente, tende a ser diferente desse aí. Mas esse que jogou ontem, até fez um primeiro tempo digno, pode dar um ânimo interessante pro torcedor de falar, bom, esses caras aí, quando precisar, eles podem jogar. E aí eu conto aí o Diego, que a gente já conversou muito, o Nicola vai falar sobre a questão do Orlando City. O Diego ontem não fez uma partida brilhante, mas é um cara que pode ser interessante. Aquela discussão que a gente teve ontem, né? Até o meio do ano, fica, não fica, vai embora, parará. O Nicola falou que o Orlando tá tirando o pé, né? Tá bravo. Então. Mas ele disse que não só tem o Orlando procurando, não, né? Não, então, só para falar um pouquinho do jogo, a gente fala do Diego. Gostei muito do Uribe. Para mim, o Uribe foi o ponto fora da curva. Até porque qualquer jogo-treino, com 6 dias de preparação, não deve ser levado a ferro e fogo. Acho que para um atacante que vai ter uma disputa super difícil com o Gabigol, começar o ano fazendo 2 gols da forma como foi, acho importante. O Diego Alves, para mim, já era uma realidade, então não muda muita coisa. Sobre o estilo de jogo, esse para mim é o grande ponto que serve de pouquíssima avaliação no jogo de ontem. O jogo de ontem teve os reservas do Ajax propondo, atacando, pressionando, e o Flamengo muito vertical contra-atacando. Eram jogadas todas muito rápidas, né? E muito em direção ao gol. Em que cenário do campeonato estadual a gente vai ver isso? Em que cenário do campeonato brasileiro, com todos esses reforços, a gente vai ver o Flamengo sendo atacado? Quase nunca. Em raríssimas exceções. Vai dar para contar nos dedos de uma mão os jogos na temporada brasileira em que o Flamengo vai passar por essa circunstância. Será que o Abel preparará o Flamengo para jogar no contra-ataque? Porque esses contra-ataques eu acho que não vão existir. Então, é uma curiosidade que eu tenho para o restante da temporada. Que o jogo ontem foi muito aberto, né? Mas você concorda, Léo, que o Flamengo não vai se deparar com essa situação no Campeonato Carioca? Tem que ter uma condição de vai ser o contrário. O Barbieri era muito criticado por querer propor demais o jogo, por ter muita posse de bola. Eu não sei se o Flamengo vai poder fugir muito dessa característica, por mais que não seja do Abel.
Porque um time vertical, um time que joga no contra-ataque, ele precisa marcar atrás e convidar o adversário a atacar. Por mais que o Flamengo faça isso, Flamengo e Madureira. Pois é. Madureira não vai. Mas tá bom, vamos trazer para o Campeonato Brasileiro. Mas ainda não vai jogar com o Avaí, vai jogar com o Ceará, com o Fortaleza. Esses times não vão atacar o Flamengo. Então, mas também não quero que em 6 dias o Abel tenha pronto ou preparado um esquema de jogo. Não, sim, eu só tô... Calma porque aí, o jogo de ontem... elétrico. Você tomou um café antes do programa? Não, é porque o jogo de ontem foi muito marcado por um Flamengo... É um jogo de pré-temporada aberto. Mas só para fazer essa observação. Calma. O Abel, ele elogiou muito o Diego Alves, assim como os torcedores que estavam lá gritando, dizendo que era o melhor do Brasil. E nas redes sociais também, um torcedor feliz da vida. Vamos ver o que é que o Abel falou. Então, eu já tinha definido, até pelo grande goleiro que é, pela experiência que tem, que ele começaria com o titular. Não teve nenhuma dúvida. E da mesma maneira que temos confiança nele, temos no César, mas muito satisfeito porque depois da situação que ocorreu, eu procurei em todo momento a neutralidade, tentando mostrar que a instituição está acima de qualquer outra situação. E o jogador hoje fez uma partida admirável, nos ajudou a conseguir um bom resultado. O Diego Alves é aquele reforço que já estava no clube, um grande reforço que já estava no clube? Uma retomada. Nem considero reforço, acho que tava... Ele fazia mais de 100 dias. Que mas precisava, é bom que o jogo foi isso e que ele foi... Né, para as pessoas falarem, esse cara é importante. Claro. Esse cara não é um goleiro qualquer. Esse cara fez sucesso na Europa. Para não vir o Romulo e falar que o César tem que ser titular. Entendeu? Eu gosto do César. Porque sim, mas a imagem dele ficou um pouco manchada, confusão no ano passado, não sei o quê, não treinou, parari. É bom o cara ter uma atuação dessa e falar, bom, esse cara aqui é importante. Não é um goleiro... A gente não vai poder descartar esse cara assim. É um goleiro que pouca gente tem. Um cara desse nível aí. Então foi importante para ele e para meio que reatar alguns nós ali, né? Alguns laços, nós não. Ele reatar alguns laços com torcida, dentro do Flamengo. É o cara falando assim, olha, eu sou importante. Aquilo que aconteceu ano passado, a gente pode deixar para lá, porque eu vou entregar pro time esse ano. Mas eu também gosto do César, viu, Romulo? Gosto muito dele. Também gosto, mas o que eu lamento, porque eu acho que a única possibilidade mesmo do Diego Alves mostrar isso é jogando. Sim. Porque a situação toda ficou nebulosa. A gente, sinceramente... A diretoria do Flamengo não deixou nada claro. Para mim é uma história das mais obscuras. O que realmente aconteceu, o que aconteceu com ele, qual foi a atitude do Dorival. Para mim, faltou muita transparência da diretoria do Flamengo. O torcedor acho que merecia ter uma informação mais exata do que realmente aconteceu. Já que não tem isso, né, já que a diretoria não ofereceu isso, só resta o Diego voltar e jogar em alto nível, mesmo sendo na Florida Cup. Qualquer jogo da Florida Cup para ele vai ser importante para ele retomar essa imagem de titular absoluto. Que de fato ele é, desde que ele esteja no elenco. Também acho. São 100 dias já que o Diego Alves não jogava, não atuava. Acho importante a volta dele, mas naquela época e na época do ele não quis viajar, não vai dar para ele continuar. Eu pensei por algum momento que não se precisava de um jogador que tinha a postura do Diego Alves. Mas eu acho que assim, a gente, aquela história, né? Entre a sua versão e a minha versão tá a verdade, né? Então... A gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu. É só no resenha. Né? No resenha 2040. Se os dois estiverem juntos também, né? Resenha 2040. Vai ter a versão de cada um deles, né? Resenha 2040 com o Diego Alves, aquele cara que jogou no Flamengo. É o Plihal com a barba bem grisalha. Diego, conta aqui, ó. Conta pra gente aqui. Mas o grande que ponto... só você escondeu aí. O grande ponto era, se todo o episódio tivesse causado rusgas ou um atritos entre o Diego e o elenco. Olha. Aí a situação pro Diego ficava ruim para essa temporada. O Diego Alves, obviamente. A diretoria... Gerou só um constrangimento. Sondou os líderes e percebeu que não havia nada. E aí, Marcela, eu não sou fã do esquema, da forma como o Abel monta os times. Mas se tem algo em que o Abel é mestre, é em contornar problemas, administrar situações controversas. Ele chamou o Diego Alves, bateu um papo com ele e resolveu o problema. Quando o Flamengo contrata o Abel, o Flamengo contrata alguém para ser grande no vestiário, alguém para dominar a situação. E, quanto a isso, acho que o Abel vai tirar de letra. A diretoria ter mudado também ajudou.
também, o Diego Alves, né? Já que ele tinha provável que ele teria ido embora. Um conflito muito grande com a diretoria anterior. Quando ele dá a entrevista coletiva para tentar explicar o que é que aconteceu, que na verdade também não se explica muito, ele fala sobre isso, inclusive ele bate na diretoria antiga, né? Dizendo que foram eles que fizeram de algo que era pequeno uma coisa muito grande e acabou tirando ele do restante da temporada. E a gente tem que lembrar, só para lembrar assim, da importância do Diego Alves também, como ele estava no Bola de Prata. Sim. Antes dele parar, Ele era o goleiro, ele era o líder. Confusão, ele era o líder. Sim. Então, é um jogador muito importante. Aí tem, lógico, a gente vai pensar na postura, no que foi que aconteceu, o se recusar a ir para o banco, não vou viajar. É claro que você pensa algumas vezes se vale a pena você ter um jogador como esse. Mas isso é muito importante, que o Nicola falou também. A partir do momento em que ele não entra em atrito com o elenco, que ele não vai rachar o vestiário, também você consegue retomar. Os responsáveis diretos da confusão não estão lá, né? O cenário mudou muito, né? A diretoria não está mais, são outros caras. O Noval foi rebaixado para a base. Comissão técnica mudou. O Dorival foi embora, o filho do Dorival foi embora. Então, acho que ele tem é como se ele saísse de uma sala brigado, quando ele voltou na sala, tinha caras diferentes lá dentro, né? Ele não está brigado com a sala, né? Ele não está brigado com os caras que estão na sala agora. Mas espero que tenha servido de lição para ele também, né? Eu acho que sim. Porque a diretoria mudou, a situação mudou, mas se ele voltar a se envolver em problema, o torcedor do Flamengo vai ser o primeiro a falar, pô, mas de novo? Então, águas passadas, o Flamengo ganha um baita de um goleiro para a temporada. Goleiro não é problema no Flamengo. O Rômulo gosta do César? César é ótimo reserva. Eu acho o César um bom goleiro. Um ótimo ficou reserva. O episódio da temporada passada serviu para mostrar. Você não gosta dele, não? Eu acho menos que você, mas... Ele tá criticando. Não, menos que você, mas eu não acho... Eu acho que ele tá meio venenoso hoje, eu sei. Você tá venenoso, não tô não. É que o Rômulo defendeu em muitos momentos que o César fosse o titular. Eu acho que não tem cabimento. Eu acho que o Diego Alves é o titular absoluto. Não, mas naquele a reserva... momento... Peraí. Ele tá me irritando hoje. Desculpa aí, fã de esporte. Você falou que não tem talvez cabimento, eu tenha aqui, né? Menor cabimento. Vou falar lentamente para ele entender, né? Que uma coisa é ele falar da minha opinião. Não, ele tá falando da minha opinião como se estivesse com essa opinião neste momento. Naquele momento em que não havia a menor certeza em relação à situação do Diego Alves, tanto nem o que tinha acontecido, nem qual seria o futuro dele, e com o César com boa sequência, eu falei, olha, em meio a tudo isso, o César merece ser titular. Eu não via nenhuma possibilidade naquele momento. Você queria o Diego no banco. Eu vou ignorá-lo e seguir aqui. Eu não via naquele momento nenhuma possibilidade de mudança quanto ao cenário Diego Alves. Eu não via ninguém propenso a esclarecer o que tinha acontecido e muito menos propenso a falar, não, Diego Alves vai continuar aqui no Flamengo e vai ser um titular. Sim. E eu vi o César com uma bela sequência. Teve um erro lá contra o Botafogo, mas em outros jogos ele foi muito bem. Naquele momento eu defendi o César mesmo, mas era um outro contexto. O querido aqui, Jorge Nicola, está falando como se eu tivesse mantido a minha opinião, independentemente do contexto. O que não é verdade. Por quê? Porque ele é um mentiroso e caluniador. Mentiroso e caluniador. Nicola, se você puder irritar o Rômulo, continue, tá? Vamos fazer a comparação que a gente quase não faz aqui. Do Palmeiras com o Flamengo. O Palmeiras tem três goleiros muito bons. Né? Repito, se o Flamengo vai utilizar a estratégia, que eu acho que é a correta, dividir o elenco, fazer um time aqui, um time ali, goleiro também entra nessa. O Palmeiras jogou algumas vezes com o Praz esse ano, embora o Everton fosse... Você usaria outro time para começar o jogo do final de semana ou o fato de ter jogado com um time no primeiro tempo? Não, acho que agora é importante dar uma rodada no time, rodagem no time. Tipo assim, insistir um pouco com esse time, jogar pelo menos meio tempo com esse time que pode ser um time que vai ser bastante utilizado. Mas ainda tem esses caras para chegar. Tem a Arrascaeta, tem Gabigol. O Rodrigo Caio entrou só no segundo tempo. Enfim, mas eu acho que se o Flamengo, assim como o São Paulo, estão utilizando essa Florida Cup como parte da sua preparação, acho que tem que dar fazer a liga no time, né? Sim. Claro que não vai desgastar esses caras antes mesmo da temporada, mas acho que tem que repetir o time, pelo menos uma parte do tempo. E eu sei que é só a Florida Cup, mas é legal ver o Uribe fazendo os gols, que evidencia a questão da importância dele ser uma opção, a primeira opção na reserva do Flamengo. Até com aquela questão em relação ao Santos. É bom fortalecer isso. O Uribe, eu acho que é alguém que pode contribuir demais a temporada com o Flamengo. E amplia ainda mais a questão do Lincoln, seu nome ideal para o Flamengo utilizar na negociação com o Santos. E o Santos também aproveitar que é um jovem de muito talento que precisa de minutos de rodagem. E o Uribe, eu acho que pode ser o número 1 de opção em relação ao Gabigol. Essa história de não só pelo jogo de ontem, Lincoln, mas... o Uribe está demorando tanto que eu estou achando cada vez mais que isso não vai sair. Mas o Abel, ele falou sobre o Uribe. Vamos ver.
como o Uribe começou muito bem fazendo gol, ele sai na frente. É simples assim, né? Vamos esperar. O jogador também não participou de pré-temporada conosco, não sei se no Santos participou, creio que não. Arrascaeta também parece que não fez pré-temporada. Então, tudo dentro do seu tempo. Agora, o importante é a gente poder ter 2 jogadores com muita qualidade dentro da equipe. Muito bem, tá aí o Abel falando sobre o Uribe. E aí ele fala assim, quando ele fala que o Uribe sai na frente nessa história, ele fala muito pelo momento. A pessoa fala assim, o Uribe fez muitos gols, mas o Gabigol, assim que chegar aqui, é titular. E ele colocou uma questão que é muito relevante nessa época. O Gabigol e o Arrascaeta não estão treinando, gente. Eles vão se juntar ao time para a semana que vem. E o time já começa o estadual no fim de semana. Você acha que você vai contar com o Gabigol e com o Arrascaeta pro primeiro jogo? Não vai contar. Ele fala tudo tem seu tempo, já claro. dando a entender Deixa o que aí, ele vai coloca fazer. os caras para... O Flamengo não decide nada agora esse mês. O Flamengo vai ter jogos realmente importantes, tirando os clássicos que tem seu peso, lá em março. Então, quem fez o trabalho desde o primeiro dia, é evidente que está em melhor condição para começar a temporada jogando. Acho que não é nenhum mistério isso que ele está falando. E se o cara está bem, está confiante, ainda por cima é melhor. Pô. E aí você começar é o primeiro jogo, tem 5 dias de treino, mas você começar o primeiro jogo vendo o cara que pode ser o reserva fazendo gol e jogando bem é uma alegria para o torcedor também, né? E uma tristeza pro Henrique Dourado, né? E nem o pênalti, na hora do pênalti. Ia ser o último pênalti, e falar, e agora? Tá lá o Arrascaeta, tá lá o Uribe que faz gol, joga pra caramba e já tá na frente, segundo o Abel. Aí o Henrique Dourado, nem na hora do pênalti, Eu tava na expectativa, falando, será que é hoje que ele vai errar? Será que é hoje? Será que é desgraça mesmo, né? Mas em cima, em cima da ideia do Tirone de ter 2 times. Sim. Se é para ter 2 times, do ponto de vista estratégico e de variedade de elenco, eu pensaria em emprestar o Lincoln e manter o Henrique Dourado. Eu não sei. Aí começa o clima a ficar complicado também para o Henrique Dourado. Sabe por quê, Marcelo? Não dava para emprestar também o Dourado. Mas sabe por quê? Ele brilha em outro clube, vamos lá, ele brilha Marcelo. no Fluminense. O Flamengo vai se deparar muitas e muitas vezes ao longo da temporada com outro time que não quer jogar. Sim. Que vai ter 2 linhas de 4 muito próximas do gol e o Flamengo não vai ter espaço nenhum. E aí, em vários jogos da temporada, o Flamengo vai ter de recorrer ao chuveirinho. Nem é a melhor arma, não é a melhor estratégia, mas é algo que eu imagino que vai ser uma constante nos jogos do Flamengo. O Uribe é bom cabeceador? Não é excelente, também não é ruim. O Gabigol é cabeceador? Não, o Gabigol, você não conta com o Gabigol para isso. O Lincoln também não é um cara alto de referência para fazer o pivô. O único dos 4 centroavantes do Flamengo que tem essa característica é o Dourado. Você gosta do Dourado? Não, não gosto. Vocês estão carecas de saber que eu não gosto do Dourado. Perseguição, né? Custo-benefício do Dourado é bom? Ele não gosta de artilheiros. Custo-benefício do Dourado é bom? Não é bom. Né? 520 mil reais para um cara que vai ser usado pouco. Mas já que fez a bobagem de contratá-lo... Quantos anos de contrato? Tem contrato... Até eu vou pesquisar, não tenho certeza. Mas já que fez a bobagem de contratá-lo e não tem outro jogador com a característica dele, se precisa diminuir, eu pensaria em dar rodagem para o Lincoln, dar minutos para o Lincoln em outro clube. O Lincoln precisa jogar. E o Dourado fica lá para ser útil nesse tipo de jogo, nesse tipo de circunstância que eu imagino que vai acontecer com alguma frequência. E aí eu sei que ainda é muito começo e a gente sempre vai falar, antes de qualquer frase que a gente está falando da Flórida Cup, a gente pode até fala, gravar isso. Pode gravar. Vamos gravar isso já, deixar. Mas ainda assim, os torcedores analisam, ficam felizes com alguns jogadores e com outros... Ficam muito tristes e decepcionados. Não vou dizer decepcionado porque já conheciam, mas... E o Pará, hein? O que é que se faz na lateral? Você viu que defensivamente ali, o lado do Pará foi uma festa no seu rádio, né? Festa no seu rádio. Festa no seu rádio. Não, foi, pô. Mas é um jogador com dificuldade. Não tem ninguém tá descobrindo hoje que o Pará tem dificuldade, pô. Posso falar que ele é limitado ou não? Não. Não, como não? Ninguém pelo amor de Deus. Limitado não. Ninguém é limitado. O Pará é bastante limitado, é bastante. Conseguem passar pelos seus limites. Não. O Pará não tá conseguindo. Não tem limite. Para de essa história limitado. Ele é. Com essa história limitada. É limitado, sim. É limitado. Me sugira uma outra palavra. Ele é esforçado. Pode melhorar.
Acho que não, Ele hein? pode treinar mais. Não, ele não é pode, ele dedicado. tem que melhorar, Marcelo. Mas sabe qual é o problema? Pode ser do jeito que tá Sabe qual é agora, o quem problema? sabe ele não conseguiu ir para um O outro Flamengo tem uma clube. conversa super adiantada com o Rafinha. Aham. E não vai ter o Rafinha agora. Só o meio Só do vai ter o Rafinha no Meio, metade né? do ano, depois do contrato com o Bayern de Munique. Então, Vai ter que ter o vai Pará. ter que aguentar. Só que Mas melhor Rodinei, hein? o Abel pode... Rodinei tá Esse é o ponto, bateu Léo. o pênalti com Já que você vai ter que autoridade, né? esperar até a metade do ano, vai com o Rodinei na direita. Deixa o Parazinho guardado. Mas o Rodinei também é alguém que é Mas- perseguido pela O torcida Pará também. tem uma né? família muito semelhante a ele. É, sim, Igual a família Pará, exatamente, é verdade. Depois coloca a família Pará aí pra gente Família ver. Pará é Ô, impressionante, Wagner, todo mundo procura aí, igual. cara. Vô, Família mãe, Pará. filha, mas irmã. Não, o Rodinei é melhor. A lateral direita do Flamengo é um problema sem solução, enquanto aquele não houver um problema novo nome. crônico, até que Porque o chega um Rodinei Então, também, é assim, quando o Rodinei está em Mas é melhor. sequência... Mas é melhor. Não, porque a crítica da torcida é intensa demais quando o Rodinei está em campo. O Rodinei é melhor quando ele não está jogando. Ele é ofensivamente melhor. Claro que você, Desculpa aí, é claro que você qualquer ter coisa, um, mas eu também acho você ter um que lateral o bom. Rodinei. Não, mas o Rodinei também, quando ele tem uma sequência, ele é altamente criticado. Não há solução no momento. Você ter no seu time de futebol Os dois hoje são criticados. um lateral bom, evidentemente que é bom. É... Não, mas a família Pará, ó. Caramba! Quem é mais parecido, o da direita Não dá nem ou pra do lado saber quem é o dele? Pará. Quem é o Pará, o verdadeiro? Cara, Pará é o da menina direita. parecida, cara. Meu Deus, são Família iguais. Pará é muito Pará, né? Caramba! Agora, idênticos. sorrir não é uma tendência aí na família Pará. Quem é Teste o de Pará, DNA né? precisa, Romão? Com você, das maravilhas da genética. É muito, muito parecido. Olha só. O Pará é qual, hein? Qual é o Parece Pará? de camisa. É o da direita. O de camisa ou sem Sem camisa? camisa. O azul Não, deve camisa. ser o É o pai. da direita, o Pará. Tá aí, porque muita crítica leva a um desgaste, Envelhecimento, ao envelhecimento precoce. Interromperam o Tirão. Não, mas Mas assim, aí, é claro perdão. que você tem um... Viu, vocês falam que a gente interrompe as pessoas só com isopor? Não, a família Pará também é um Essa bom foi motivo uma- pra você- interromper. A Você família tem Pará claro que é você mais ter relevante. Um bom Bem mais. lateral é muito legal no seu time e tudo mais. Mas no futebol jogado hoje, lateral não é exatamente a posição que é mais fundamental num time. Se você tiver um cara que não comprometa o seu time nas laterais, não comprometa. Pô, mas o São Sim. Paulo chorou por causa do Militão ano passado, Tirão? Mas o Militão era bem mais com lateral, né? Não, era o quê? Ele era Não lateral. existe isso, Tirone, eu acho. Claro que existe. Jogador que não compromete na lateral. eu vou te Lateral, falar, você passa o tempo inteiro pela lateral. Eu te vou dar exemplo de 2 timaços do Brasil, de algum tempinho atrás, que tinham justamente na lateral direita seus pontos mais fracos. O Palmeiras, quando tinha o Cláudio na lateral, o Corinthians, quando tinha o Índio na lateral. O Corinthians foi campeão mundial, com o Índio na Mas lateral. eram caras que defensivamente não comprometiam. Jogos diferentes. Porque sabiam Aí que eu absorver quero o chegar. Se você tiver Você- o é, Pará, tipo assim, o você não Rodinei, atrapalha um na parte de cara trás. que cumpra ali defensivamente de uma maneira ok, Porque, por exemplo, o Rodinei não cumpre isso. O Rodinei é fala, audacioso. Esse Não, porque é o um cara ponto. criticado e que não consegue se enquadrar na situação que o Tirone está acabando de citar. Você não vai imaginar o Rodinei alguém contido, limitado só à questão defensiva. Então, o Ele que eu não vai quero dizer fazer assim, que, claro, ter o Rafinha vai ser muito legal no meio do ano e tal, mas eu acho que daqui até lá, o Flamengo pode ter soluções, ou na base, ou com esses caras que estão aí, de você fazer um jogo mais cauteloso com esses caras. O que eu quero dizer, não é por causa da lateral direita que o Flamengo não pode ser Até pra se expor transformar menos num os caras, timaço. É uma posição que você consegue resolver. Se você tiver um cara muito bom, é claro que vai fazer a diferença para você, como era o Militão, por exemplo. Agora, se você não tiver um cara que seja extra classe nessa posição, não vai transformar um time num time muito melhor ou pior. Diferentemente do meio de campo, por exemplo. Desde que ele não prejudique. Diferentemente de um volante. Você tem um volante bom, Comprometo. que arma, que chega, tarará, o seu time ele ganha outro patamar. O Tirone, Acho que lá lateral é diferente. O Militão era mais determinante pro São Paulo do que o Arana pro Corinthians? Muito Eu acho que era, mais. eu acho ou que era parecido. bem, eu acho Não, que o Arana era a muito mesma mais coisa. A do que- importância dos Não. dois. Os dois Cara, eram muito o importantes. Militão. pros times. O Militão jogar. Bom, a gente vai falar do São Paulo daqui a pouco e de como o Bruno Pérez não jogou nada. Mas está ontem. dentro do tempo do Flamengo, que é questão de lateral. O Militão era um cara defensivamente excelente. Tá. Na bola aérea defensiva e ofensiva, muito bom. Tá. Sim. Fazia o corredor Mais lá ou na menos. frente e lá atrás. Mas 97 minutos, se fosse necessário. só o básico também, né? Não era Ia o na linha de básico. fundo e levantava. O cara fazia tá sendo, criou esse o cara tá indo pro Real Madrid, é um cara que só faz o básico, não é possível. Não, ele tá indo pro Real Madrid como zagueiro. Falou, Bom, hein? que seja, mas ele pode jogar de lateral também, como jogou no São Paulo. Matar jogou, um aqui hoje. quando foi necessário, jogou um pouco mais pelo meio. O Militão é um jogador Vou matar o Nicolau muito hoje. bom. Quer dizer, Acho que o Arana era muito mais decisivo Heitor pro Corinthians Ribeiro. do que O Pará tem deficiência na marcação. Quando ataca, parece que tá marcando. Sacanagem.
Aí mas é é isso, quer dizer, perseguição. pra Aí mim, quando tem uma sequência chamada o Rodinei leva uma cacetada de crítica. O Flamengo não tem uma solução de momento. A solução é Mas ainda mudar, assim, só que só é no meio do eu ano. ainda colocaria o Rodinei, porque o Pará, eu acho que o Pará ainda consegue ser mas nenhum dos dois é bom pior. É no muito aspecto ruim, né, falar defensivo. isso. Tem como botar um zagueiro no lateral direito no Flamengo, não? Eu fico pensando, será que às vezes se você não coloca um zagueiro ali... vou falar uma coisa que não vai... É isso que eu penso. Vou falar uma coisa que não vai acontecer. 3 zagueiros? Vou falar uma coisa que não vai O Abel, acontecer, até porque o jogador não quer. Mas, por exemplo, o Rodrigo Caio na lateral nem direita fala não isso há. pra ele. Não, ele não fala isso pra ele porque ele não quer. Mas para fazer essa nem função que ficar eu tô no volante. falando, ser um lateral defensivo que não vai, grande, o Rodrigo Caio serviria. Serviria para isso. Eu acho que no momento a Posso opção é um zagueiro no lateral direito do Flamengo. O Rodrigo Caio. Não, sim, mas se ele não você quer, fala isso- outro nome. Outro nome no elenco. Um cara mais versátil, Jovem. que seja mais veloz. Eu com não acho. velocidade. Eu não acho. obrigações Não, ofensivas, ele deixa não o tem, Rodinei. ele não Deixa o consegue, Rodinei. ele não consegue ter essa autocrítica de se Que não dá- limitar apenas à questão o que defensiva. não dá é pra fazer ele não 3 consegue. zagueiros, que é uma coisa que o Abel adora, porque aí você vai Ele não expor ainda mais consegue. o ala. E aí o ala vai Meti ficar... um zagueiro lá com funções defensivas na direita e ponto final. E aí ontem, eu vendo o jogo, eu falava assim, mas será que não dá para colocar um zagueiro ali? Eu pensava exatamente a mesma coisa. Alguém que defendesse um pouquinho melhor ali, para ver esse se ponto. dava um jeito, sei lá, 3 zagueiros. Porque Pará e Rodinei, no momento, é só garantia de mais críticas. Eles em campo são os mais criticados, os mais perseguidos. Não tem no momento. Eles esperam o meio do ano para um novo nome. Enquanto Acho que, isso, é isso. Na questão da comparação entre os times, né? Essa é a maior diferença entre Flamengo e Palmeiras hoje, né? O Palmeiras tem Mike e renovou o Marcos Rocha, que é um cara que seria titular no Flamengo. Sim, E no Palmeiras vai ser uma opção. É impressionante. Acho que se existe uma grande diferença dos dois times hoje, é essa posição. A esquerda Então, mas também por quê? não? Oi? A esquerda? A esquerda acho que um pouco menos. Eu acho a distância do René para os laterais do Palmeiras menor do que a do Rodinei Eu do também Pará. acho. O René é um bom Mas jogador. quem são os laterais do Palmeiras hoje? É o Mike. Então, Mike Aqui, e Marcos Rocha Diogo Barbosa. Diogo Barbosa e Vitor Luiz. Mesmo eles. 4 bons laterais. São bons laterais. Não são nem é o Cafu, né? Não. São bons laterais. O que eu quero dizer, se você tiver um lateral no Flamengo que faça o básico, não vai fazer muita diferença a esses laterais que são muito bons de verdade. Esse é o ponto. Olha, Nicola estava falando no pós-cardápio do Nicola. O Nicola tem um pós-cardápio quando a gente começa esse programa. Você que está chegando novinho, agora. Hoje ele tá particularmente chato hoje. Você acha? Nossa senhora, esse cara, essa continuar, madrugada, Nicola. deve ter A ideia é acontecido essa. alguma coisa nessa madrugada aí que deixou ele alucinado. Não, você está muito bem, Nicola. Você tá Enquanto chato, você tava estiver mandando irritando beijo, me o Rômulo, provocando. Ele você tá achando que ele pode tá em continuar. apresentação de luta de boxe, sabe? Não fica mandando beijinho, provocando, tudo. Tá assim. Eu não me Hoje ele sinto, tá assim. Eu não me Ô, sinto à Quando você estava vontade. se maquiando, o que aconteceu? Assim. Eu? Opa, Você estava se maquiando. Assim. Ah, ele me deu um beijo chegando e me recepcionou com um beijo. Carinho. é mesmo, é? É igual É, ele tá- Chapolin, hoje então ele foi um tá- beijo molhado, tipo Não, Chapolin. Não, foi molhado, não. O Mas o Chapolin- Nicola... o Chapolin- Ele falou essa história do beijo molhado. Foi o Ronaldo, o Rômulo? Não, o Chapolin deu 3 beijos molhados Você não no tá de Nicola. Clotilde hoje, eu não tenho como te chamar de Clotilde Procura outra hoje. coisa. Ô, Rômulo, um fã de esporte chegou no meu Twitter e fez Chegou assim, no Twitter. quem é o Ronaldo que você passou o programa inteiro falando? Aí, Isso é bom, aí porque um outro já mandou a A foto. pessoa pode xingar, né? E não sabe. Ah, um Ronaldo da ESPN. Procurar esse cara no Twitter, né? Vou procurar aqui. O cara- Botar o Google assim, Ronaldo da O cara ESPN. tava Parece aqui no Ronaldo Twitter. Fenômeno. Tem um novo comentarista. É o Ronaldo. da ESPN, que é o Achei, Ronaldo. esse caso é ótimo. Que eu já usei muitos pseudônimos para isso, né? Meu principal é o Washington Souza. Para situações assim que eu não quero, né? Como assim? Você usava pra ofender as pessoas? Não, para ofender não. Acho que tá uma transmissão que eu exagerei demais em piadas, né? Aquele antijornalismo que eu pratico Sei. correntemente. Aí você Então, fazia o quê? vocês estiveram com, por exemplo, Zé Boquinha e Washington Souza. Até a Você próxima. nunca falou isso. Já falei. Não. Mas nunca para ofender, porque eu nunca ofendi ninguém, nem fake ou não sendo fake, de forma alguma. Para mim, a internet é uma desgraça por Você causa esteve disso. com o Eduardo Agra nos comentários e... O Washington Souza. Quando eu vejo que a transmissão não foi muito boa, Vamos criar. exagerei. Vamos criar o Twitter do Washington Souza. Washington Souza, por favor. Como é que você imagina o Washington Souza fisicamente? Ah, não, nunca pensei fisicamente. É sempre só uma válvula de escape. O Washington Souza, mas ele não é uma pessoa agressiva. Não. Ele só é mediano, é isso? Não, ele é um... Limitado. Já que tá em moda Limitado, atualmente... pode ou não pode? Ele é limitado? Não tá na moda atualmente, ele é um laranja, meu, entendeu? Tá bom. Por exemplo, quando eu vi o nome do Biratã pela primeira vez, imagina, o Biratã é um cara alto, de terno, né? Facinho. Como é que ele é? Um jogador de basquete, o Biratã. né? O Biratã, nosso Biratã. Como é que ele é? Achei que era um descendente de indígena.
indígenas, né? É verdade, é um Eu meio... trocava ideia com ele. Meio Moreno Jambo, né? Jambo, Aquele cara... Eu vou botar... O pessoal lê, nosso sabe? Biratã? Estava no México, o nosso Biratã. Ele foi, recentemente. trouxe várias lembranças do México. Eu tava procurando Tem uma luta foto livre. do Biratã. Vai aqui, mas fazer não vou o... encontrar. Do Biratã, nosso Biratã? Sim, tava procurando uma foto do Biratã para mostrar para Biratã é um cara O genial. pessoal ouve Não, muito é a voz, mas fantástico. não... Mas eu preciso falar que ele tem o nome mais inadequado para ele, né? Ele não tem nada a ver com o Nada, nome nada. dele e ele, né? Nem o sobrenome, né? Porque não tem nenhum sobrenome. Tá bom, vamos voltar. Eu ficava até um pouco constrangido de conversar com ele. Deixa eu ver se eu estou escrevendo. O senhor Biratã. Porque é o senhor Biratã. Da Academia Brasileira de Letras Indígenas. Vamos trazer o Biratã Qual o aqui seu um número, dia, né, pô. na Academia Brasileira. Vamos trazer o de Biratã Letras. aqui um dia, sério. Vamos sim. Então, Tem uma vamos fazer história esse boa convite. sobre- Biratã, se você estiver nos ouvindo, Tem uma história boa que eu fique vou à contar só no vontade, você está intervalo. sendo Só no convidado. intervalo? Só no intervalo, Nicola, tá bom. Nicola, você está ótimo hoje. A gente estava querendo falar, e a gente começou no nosso pós-cardápio, no seu pós-cardápio, falando do Diego, do platinado Diego. Vamos na cola? Bora. Então vamos. Já tem. Aston Souza. Criaram agora ou já Já existe? usei muito, viu? Fizeram o Aston Souza? Acabaram de criar Só que é a cara do... do Rômulo. O Aston Souza é exatamente o Aston Souza aqui. Cara de Washington Souza Cara mesmo, do né? Aston Souza. Mostra pro Mostra pro fã do É verdade, é esporte. um Washington Souza. Olha aqui a cara do Aston Souza. Não sei se a gente vai conseguir. Três. Será que dá? 3. 3, tá. Você atrapalhou o quadro do Nicola. Não, Vai ter que Nicola, começar desculpa, de eu vou novo. rodar de novo a sua vinheta, tá? Tá. É a cara do Washington Muito Souza. parecido com o Washington Clica na Souza bolinha que mesmo. vai É, aparecer clica a grande. bolinha vai encher a tela. Mas é que a bolinha não tá muito... Não tá indo, não. Foto de capa, não? Não, tá indo, não. Então deixa. Deixa pra lá. Mas foi muito bom. Mas é isso, quando é uma transmissão é fácil, chega à Mas conclusão que agora foi você já ruim. sabe quem vai receber as ofensas. O Washington Souza. Transmissão ruim, eu falo, não vale a pena. Nicola! Na cola do Nicola, e eu quero que você fale do platinado Diego. Ontem tava rolando o jogo. Ah. Perdão pela tosse. Nossa Senhora. E aí eu recebi um WhatsApp de uma pessoa do Orlando City durante o jogo do Flamengo. Tá. Para falar que o Orlando City estava retirando a proposta pelo Diego. E aí eu tentei argumentar, entendeu os motivos que levaram o Orlando City a tomar essa decisão. O primeiro deles é que já na semana passada, de acordo com o time americano, o Diego havia dito sim à resposta. A proposta feita por eles, de 2 milhões de dólares por temporada, valor líquido de salários, 3 anos de contrato. Ontem até o Diego desmentiu essa informação. Ele disse Sim. depois do jogo que não havia se acertado com os americanos. Certo. Só que o problema vai além dessa história. O Orlando City tem a convicção de que está sendo usado pelo Diego para conseguir uma situação melhor no Flamengo. E o Diego deixou bem claro que negocia com o Orlando City na mesma entrevista pós-jogo. Então, o Orlando não gostou dessa história e afirmou publicamente, afirmou para mim, um dirigente do Orlando, que retirou a proposta. Eu falei, então tá bom, então não tem mais negócio. Só tem negócio se o Diego mudar radicalmente a postura, procurar o Orlando não vai mais procurar o Diego, se houver um contato a partir do Diego e o Diego quiser resolver logo a situação. Mas eu não entendi. Qual é a bronca do Orlando City? Ele entende que o Diego está querendo ganhar tempo. Olha, o Flamengo aqui me ofereceu, mudou a proposta. Em vez de 18 meses, está me oferecendo 12, mas aumentou a proposta. Aí o Orlando City vai e checa com o Flamengo e não tem essa mudança. Aí, mas o Orlando dá uma data. A gente quer que você responda se você vai vir mesmo até tal dia. E essa resposta não vem. E aí, nesses contatos entre Orlando e Diego, essa pessoa do Orlando me contou que o Diego disse ter sido sondado por Grêmio, São Paulo e Cruzeiro. E isso só aumentou ainda mais essa confusão do Orlando e falou, tá bom, não queremos entrar em leilão, nossa proposta está retirada, se você mudar de ideia e quiser aceitar os nossos termos de maneira rápida, de maneira imediata, sem ficar postergando, você nos procure, a gente não vai mais procurar. Essa é a posição oficial do Orlando City. O Tirone tem dito aqui que não abriria a mão do Diego, né? E eu ouvi de uma pessoa do Flamengo que o Flamengo diminuiu a proposta para que ele fique, exatamente para talvez não ficar. Com o passar, com os últimos acontecimentos, e até pela forma como os meios do Flamengo jogam, talvez a ideia de ficar com o Diego para o Flamengo talvez não seja tão ruim quanto no começo eu imaginava, não. Porque o Diego, não há jogador no elenco do Flamengo com a característica do Diego. Então, isso vai além da posição do Orlando, tá? Acho que não é ruim nem para ele. Ele ficar pelo menos até o meio do ano. Ele tem aí 6 meses para jogar. meio do Pra ano. jogar, ontem chutou a bola, o goleiro rebateu, saiu gol.
vamos que o Diego... o Diego vai ser o Zico? Não vai. Mas vamos que a participação dele nesse semestre primeiro, que ele ainda tem contrato, seja muito boa. Que chega lá no final, o Flamengo fala, bom, acho que a gente precisa desse cara. Acho que o Diego vai ter cartas na manga ali para tentar negociar alguma coisa. Acho que ele tá... Não acho ruim para o Diego ficar até o meio do ano. A percepção do Orlando é que todo o movimento que o Flamengo está fazendo de montar um time muito forte está balançando o Diego no aspecto positivo. Pô, eu quero fazer parte desse projeto. Então, esse é um ponto. Eu quero fazer parte desse grupo. O Diego até tem noção de que toda essa concorrência vai fazer com que ele seja menos protagonista. Mas a percepção dos americanos é de que esse projeto de montar um time super campeão que vai brigar por tudo está mexendo positivamente com o Diego. E vou dizer mais. Isso que o Nicola falou. Mesmo não sendo protagonista, o melhor Diego da carreira sempre foi um grande coadjuvante. Nunca foi um protagonista. Nem naquele Santos lá que ele foi campeão. Ele sempre foi um cara muito importante para os times, mas ele nunca foi... Na Alemanha ele foi, tio. Tirando só a Alemanha. Na Alemanha, só no Werder Bremen, só. Eu não vou. Você está citando... É na Alemanha, né? Mas citando o Atlético de Madrid, Juventus... Mas ele nunca foi o cara do time, como ele chegou para ser no Flamengo. O papel de coadjuvante, e coadjuvante não significa um cara menor, de um bom coadjuvante, é muito relevante. Cara, quantos caras não foram excelentes coadjuvantes na história do futebol? Vamos lembrar alguns caras muito bons que foram coadjuvantes muito importantes. O Ricardinho no Corinthians, o Gerson na seleção. O cara era um coadjuvante dos... Mas é que eu não acho. Eu acho que o Diego era muito importante no Santos. Na Europa ele foi muito importante. Mas ele nunca teve o papel do líder do time. Do líder não. Do líder principal cara do time. Personalidade não dá nem pra cobrar isso dele, eu acho. Não dá pra cobrar isso dele. Mas no Flamengo ele foi cobrado para ser isso. Foi. Nesse Flamengo aí que ele fracassou, vai, em tese. Fracassou é modo de dizer. 725 é claro que sim. 3 anos atrás, eu sei disso. Tinha que ser protagonista mesmo. Mas acho que talvez ele, num papel de um muito importante coadjuvante, possa ser bom para ele, inclusive. A carreira dele foi feita dessa forma. O Renato dos Santos foi um gigante coadjuvante na carreira inteira. Vocês acreditam no Diego como titular desse time? Ou ele vai ser o principal reserva do futebol brasileiro? Eu acho que ele vai brincar. Não acho que ele vai ser... chegou esses caras todos, ele vai ser reserva. Não acho. Acho que ele pode ser titular. Você acha, Tirone? Acho que ele briga. A gente não pode achar que ele, simplesmente porque esses caras chegaram, ele não vai ser. Eu acho que ele tem como brigar. Mas quem você tiraria? Eu não sei. Não acho o fim do mundo, por exemplo, o Arrascaeta jogar aberto e o Diego jogar por dentro. E o Everton Ribeiro? Direito. Por exemplo. Pra ficar Sobrar um pra quem? exemplo. Vitinho que vai sobrando? Sim, mas depende do desempenho. Sim. Então, a gente não está falando de um cara que chegou essa turma aí, então, portanto, o Diego é claramente reserva. Não, acho que ele vai brigar. Acho que ele dá para disputar. Para mim, ele é reserva. Ele vai ter que jogar mais do que ele jogou. E aí eu repito, é aí que eu insisto. Ele, em outra posição não posição tática, mas posição dentro do campo, não como o principal jogador, não como líder, não como o cara que tem que carregar o time nas costas, ele pode render, como ele rendeu muitas vezes na carreira. É que no futebol a gente fala, mas é impressionante como a gente se surpreende ao longo do ano. Então, quando a gente olha no papel, a gente pensa assim, a gente colocaria o Diego no banco, até pelo ano passado e tudo. Mas é muito difícil a gente falar isso. A gente olha para o time do Grêmio e aí a gente pensa... Olha o que surpreendeu esse time do Grêmio com esses jogadores. É isso que eu tô falando. Então, o Diego, Marcelo, para mim, nesse time do Flamengo, é claramente reserva. O fato de o Diego estar fazendo um baita esforço para ficar no Flamengo, para mim, conta a favor dele. Porque é um cara que está dizendo não a uma proposta de 3 anos do futebol americano, onde ele vai ganhar mais e vai ter um plano de carreira para depois da aposentadoria. Então, é um negócio relevante. Você ter um cara que quer muito ficar. Só que ele precisa ficar numa condição inferior à que ele tem. Talvez até os 600 mil. Até o meio do ano, não. Sim. Até o meio é a situação que ele tem. Mas talvez até os 600 mil que o Flamengo oferece para ele, sem as luvas de 125 mil por mês, já sejam muito. Mas se ele aceitasse um pouco menos, tem espaço para ele ajudar. A gente não falou de Diego Souza e Nenê, que podem ajudar. O Diego pode ajudar no Flamengo. O Arrascaeta não tem a característica dele. O Everton Ribeiro, jogando aberto pela direita, não tem a característica dele. Eventualmente, se for centralizado, poderia até concorrer com o Diego, mas tem jogo para todo mundo. E assim, eu ficaria com o Diego se o Diego aceitasse menos do que os 600 Então, mil. mas você está falando do meio do ano para frente.
Sim. Mas daqui até o meio do ano, o que eu quero dizer é o seguinte, o Diego está numa situação boa para ele. Pô, eu tenho um contrato, eu fico aqui. Eu tenho 6 meses para mostrar que eu posso ser um cara e depois, relevante. se o Flamengo não quiser ficar com ele, ele escolhe onde jogar, pô. E aí ele vai ser dono dos direitos econômicos. Aí ele pode escolher uma situação... Vamos chegar no meio do ano, o Flamengo fala, olha, por essa grana não vai dar, eu quero renovar com você por metade do que você ganha. Daí ele pode tentar negociar mais em outro clube. Acho que ele tem lugar em outro clube. E tem mesmo a possibilidade de não conseguir mais em outro clube e ficar. E aí aceitar o que o Flamengo... Acho que ele tem muitas cartas para negociar. Não acho ruim o que ele está fazendo. E não acho ruim para o Flamengo também. O Flamengo pode contar com um cara que é um bom jogador e agora num time reforçado, em outras condições, com o cara não sendo tão protagonista. Acho que pode ser bom para todo mundo se ele ficar até o meio do ano e depois resolver o que vai fazer. E a decisão do Diego de postergar a resposta para o Orlando City, não vejo nada de errado também. Não é enrolar, né? O problema talvez tenha sido dar sim e criar uma expectativa nos americanos. Mas, pô, por mais que sejam 3 anos nos Estados Unidos, o cara tá vendo a perspectiva de montar um baita time aqui e ele fazer parte desse baita time. Pois é, então. E é um cara adaptado ao Rio, a família super adaptada. Quando ele teve no Bola da Vez, ele falou de quanto ele tá adorando morar no Rio. É uma mudança radical para os Estados Unidos, com uma família melhor até, mas é radical de mudar as crianças de língua e tal. Então, isso tudo até acho que conta a favor do Diego. Mas não dá para manter a partir de julho para ganhar o que ele ganha nem perto disso, não. Deixa eu ver o que é que os fãs de esportes estão falando lá no Twitter, a nossa hashtag é BBDebate. Eu quero ver o que é que as pessoas estão falando em relação a Flamengo. Carlos Dias diz que o Diego não é unanimidade e não merece aumento. Contrato em vigor, não tem o que se discutir, tem de se cumprir. Hoje não merece nem proposta de renovação. Mas, assim, acho que ninguém discutiu aumento aqui. Não, aumento inviabiliza a sequência dele. Não. A manutenção inviabiliza a sequência, né? O Thiago Janin diz que Diego não poderia jogar ao lado do Cuejar na vaga do Arão. Eu não gosto, não. Acho que o time... falta um pouco mais de combate aí, volta a ter problemas que o time do ano passado tinha. Até teve alguns momentos que viveu isso e não é bom, não. E o Caveirinha tá falando que o Diego vale a pena como um ótimo reserva. Ainda mais nas datas FIFA, pois o Arrascaeta estará fora. O Caveirinha mandou um vídeo outro dia pro Bom Dia. Grande figura. Eu achei que essa foto era do Safadão, mas é dele mesmo. Tem um quê mesmo. E o Caveirinha brilha muito, né? Aqui nos canais ESPN. Ele acorda às 6 da manhã, ele liga a televisão na ESPN. A gente tem uns sócios aqui, né? Dá 2h30 da madrugada, ele desliga a televisão apenas para tirar um cochilo. Quem tá sumido e talvez seja culpa sua, é o vovô da Gávea. É verdade. E o Bruno sempre dá moral pro vovô da Gávea, sempre fala dele. E aquela palmeirense brava? A Váldia, né? Váldia. Amigo do Rômulo. A Váldia tá no Guarujá no momento. Tem também junto com o Chaves? Tem o Refenildo, mas o Refenildo é vascaíno. Ele tá meio... Ele tá meio triste ultimamente. O Refenildo é nosso amigo também. Palmeirense brava tem muito, né? Tem. Muitas, né? Sempre. Tem a Boca Suja. Ruivinha, Boca Suja. Ruivinha, Boca Suja. Esqueci o nome dela. Só conheço como Ruivinha. Tem a Eli. A Eli é porrada. A Eli tava feliz da vida. Aí tava, nossa... Sabe os nomes? Lua de mel. A Eli é minha barraqueira favorita, né? Porque ela briga com todo mundo. E aí ela vinha em lua de mel com a gente. Aí ontem teve aquela história lá. Aí não. Do print? Aquilo foi absurdamente irresponsável da parte de vocês. Eu comecei... E como foi que eu comecei aquela história? Não vi, então. Desculpa qualquer coisa. Veja bem, eu não queria entrar nessa história, mas aí eu vou entrar e tal. Pedir desculpa. Adiantou nada.